Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rosido Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Infelizmente, o vídeo de hoje é para comentarmos o projeto de emenda constitucional que foi protocolado ontem no Congresso Nacional pelo deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC, que tem como objetivo dar extinta à Justiça do Trabalho e dar extinto o Ministério Público do Trabalho. Esta é a finalidade dessa PEC. Já ando discutindo aí, embora protocolado ontem, se seria inconstitucional esta medida por vício de iniciativa. Porque há vozes que dizem que para mexer na estrutura do Poder Judiciário, que é a proposta da emenda, deveria obrigatoriamente esse projeto de lei ter iniciativa ou do Supremo ou de tribunais superiores, à luz do artigo 96, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, que diz exatamente o seguinte, diz lá o seguinte: compete privativamente ao Poder Judiciário, estou com aqui, privativamente ao Poder Judiciário, inciso 2, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo, respectivo, observado o disposto do artigo 169, a linha C, a criação ou extinção de tribunais inferiores. Ora, o projeto da emenda constitucional tem como finalidade dar extintos TRTs, dar extinto TST, isso está expresso na medida, na PEC, dar extinto e migrar o juízo do trabalho para a Justiça Federal, sendo uma vara especializada. Então, se eu interpretar esse artigo, literalmente, diria que esta PEC tem vício de iniciativa, que não poderia ser do Poder Legislativo. Ocorre que há uma outra interpretação, se nós analisarmos o caput do artigo 60 da Constituição Federal, que diz o seguinte, o artigo 60 da Constituição Republicana diz: a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e dos Senadores, do Presidente da República e de mais da metade das Assembleias Legislativas. Ora, à luz do artigo 60, se a alteração da estrutura do Poder Judiciário for feita através de PEC, a competência não seria reservada à iniciativa do Poder Judiciário, mas lá 1/3 da Câmara dos Deputados, Presidente da República e metade, ou mais da metade, para ser mais preciso, da Assembleia Legislativa. E é ali que começa a se instaurar a polêmica. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, existe uma ADIM que foi objeto até de justificativa do deputado Paulo Eduardo Martins, que é a ADIM 3767, vinda do Distrito Federal, onde se adotou por maioria, não por unanimidade, a tese de que não há vício de iniciativa uma PEC que mexe na estrutura do Poder Judiciário. Então, nesta ADIM, o Supremo interpretou, dando primazia ao artigo 60, em detrimento do artigo 96 da Constituição Federal. Houve uma polêmica muito grande na votação dessa ADIM, não foi por unanimidade, mas seguiu-se esse pensamento. Mas é uma outra ADIM, a 5.017, que não faz parte da justificativa do deputado Paulo Eduardo Martins, até porque contraria o seu querer, que é da extinta Justiça do Trabalho, em que o ministro Gilmar Mendes deferiu uma liminar, que foi exatamente aquele caso quando se tentou aumentar a quantidade de tribunais regionais federais com um PEC que não partiu do Poder Judiciário. O ministro Gilmar Mendes deferiu uma liminar determinando a suspensão deste processo legislativo, ao argumento que ali, como ia alterar a estrutura do Poder Judiciário, só poderia ser feito através de projeto de lei ou através de projeto de emenda constitucional, mas partindo do Poder Judiciário. Logo, não é fechado este tema, como me parece que está na justificativa dessa PEC. A questão ainda tem certa polêmica. No meu sentir, é difícil, no meu sentir, perceber uma constitucionalidade no que pesa as polêmicas, um poder legislativo apresentar um projeto de emenda para dar extinto um ramo do Poder Judiciário.
No meu sentido, isso fere frontalmente a independência dos poderes. Eu não posso estar interpretando apenas o artigo 60 ou ora o artigo 96, porque a Constituição não se interpreta em tiras. Eu tenho que interpretar a Constituição como um todo. E lá no começo da Constituição Federal, o que mais se preza, que não precisa ter formação jurídica, que é a independência dos poderes. E um poder só é independente quando um outro poder não tem, vou ser redundante, o poder de dar extinto parte deste poder. E é isso que se pretende com esse projeto de emenda constitucional. O Poder Legislativo, se aprovada essa emenda, terá o poder de dar extinto parte do Poder Judiciário, que é tão independente e tão harmônico quanto qualquer poder da República. Com todas as vênias de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, precisamente o Poder Judiciário Trabalhista, não é um poder de segunda classe. É um poder que tem tanta importância quanto todo e qualquer poder da República, que tem que funcionar com independência e com harmonia. E para se preservar a independência de qualquer poder, é não permitir que um poder venha obliterar, alejar o outro poder, suprimir um pedaço deste poder. É simplista demais, no meu sentir, interpretar gramaticalmente, ora o artigo 60, ora o artigo 96 da Constituição Federal. Constituição não é uma lei, Constituição é um sistema jurídico. E um sistema jurídico deve ser interpretado sistematicamente e não gramaticalmente. Não é possível, num Estado democrático de direito, se permitir que se altere, se mexe numa estrutura de um poder, se estipe um pedaço de um poder judiciário e para um outro poder entender-se que isto é constitucional, que isso não afronta a independência e a harmonia do poder judiciário. Fazendo um exemplo ad terrorem, é como se o Poder Judiciário apresentasse um projeto de lei para dar extinto Senado Federal da República, mantendo o Poder Legislativo, mas dando extinto e acabando com o sistema bicameral do Poder Legislativo. Eu não tenho dúvida que ninguém nesse país ia afirmar que havia uma constitucionalidade ali. Ninguém desse país ia afirmar. Mas, por outro lado, há voz de constitucionalidade quando suprime o poder da República. Muito me desconfio por que a agressão é sempre a justiça que protege os mais necessitados desse país. Isso é muito estranho. Por que não se tem verba suficiente para a Defensoria Pública? Porque protege os necessitados desse país. Por que reforma previdenciária, o maior corte foi no regime geral da Previdência, que são os necessitados desse país? Nós devemos interpretar esta PEC analisando a Constituição Federal sistematicamente e não à luz do artigo 60 e do artigo 96. Infelizmente, senhores, essa notícia desagradável que eu tinha que lhes dar, estou no primeiro juízo provisório sobre essa questão, porque o projeto foi apresentado antes, mas prometo, no decorrer do tempo, aprofundar mais os estudos e trazer mais conteúdos técnicos jurídicos para os senhores. Até a próxima.